Todo mundo sabe que está marcado para o dia 22 de outubro um novo desafio do Charles do Bronx contra o Islam Makhachev no UFC dos anos 80. A gente cansa de ver na internet, especialmente fora do Brasil, pessoas desvalorizando e subestimando o Charles do Bronx. E no vídeo de hoje nós vamos ver como se deu a evolução do Charles do Bronx dentro do UFC e por que ele se credencia por ser virtualmente o campeão da categoria dos leves, já que atualmente ele conta sem dono. Mas todo mundo sabe que o dono do cinturão é o Charles do Bronx. Então, sem enrolação, roda a vinheta. Fala aí, amante de MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando da Guarda. Antes de começar o vídeo, quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Comenta aqui embaixo aqui, ó. Ei, Davi, eu tô aqui, que eu vou dar um like e um coraçãozinho no seu comentário, já é? Bora pro vídeo. Na primeira luta do Charles do Bronx no UFC, na sua estreia, ele pegou Darren Elkins no UFC Live 2, John Jones versus Matsushenko, em dia 1º de 8 de 2010, onde Charles do Bronx venceu a primeira luta aos 41 segundos, né, com um triângulo de mão misturado com armlock, um negócio muito doido que ele se embolou ali e foi botado para baixo rápido e confiou do jiu-jitsu contra o wrestler do cara. A segunda vitória de Charles do Bronx aconteceu no dia 15 de setembro de 2010, no UFC Fight Night 22 contra Efraim Escudeiro. Essa luta foi no peso leve, pois o Escudeiro não conseguiu bater o peso no limite da categoria. Para o Charles, a luta era válida, pois ele ganhou o bônus de vitória da noite, parte da bolsa do Escudeiro por não ter batido o peso, e era tudo ou nada. E Charles finaliza com um estrangulamento mochilado, e essa finalização aparece várias vezes no Facebook do oficial do UFC. A terceira luta do Charles do Bronx foi uma derrota no peso leve, que foi na luta entre Charles Oliveira versus Jim Miller. Ele foi surpreendido e finalizado no chão com uma chave de joelho, que aconteceu no UFC 124, na luta principal entre Saint-Pierre versus Cosquet 2, no dia 11 de dezembro de 2010. A quarta luta do Charles do Bronx foi um no contest, que foi na luta entre Charles Oliveira versus Nick Lentz. Essa luta foi muito complicada, pois o Charles deu uma joelhada na cabeça do Lentz quando ele estava de 3 apoios. O árbitro não paralisou no exato momento, mas depois no replay da luta foi dada como um no contest. Isso no UFC Live 4 Congo vs Barry, no dia 26 de 6 de 2011, no segundo round, a 1 minuto e 48 segundos da luta. A quinta luta do Charles do Bronx aconteceu no dia 14 de 8 de 2011, na luta contra Donald Cerrone. Nessa luta, Charles percebeu que ele era uma luta de... O que era lutar no altíssimo nível. Charles foi nocauteado por um ground and pound violentíssimo no UFC Live 5 Hard vs Little. Depois dessa derrota, Charles resolveu descer, pois os caras dos leves eram bem maiores e mais fortes. Cerrone mostrou isso pra ele com mãos duras, e a descida dele para os penas, ele achando que seria tranquilo, mas não sabia que ele teria outros problemas. E sua primeira batalha nos penas foi em 2012, contra o Eric Vicelli, no dia 28 de janeiro de 2012. Foi uma vitória, finalização icônica, chave de panturrilha no primeiro round, a primeira aplicada na história do UFC. E o canal do Facebook do UFC posta todos os dias um compilado com essa finalização. A sétima luta dentro da organização do UFC foi contra Jonathan Brooking, uma finalização à guilhotina e triângulo de mão no UFC Fight Night 15 Finally, dia 1º de junho de 2012, no segundo round, aos 2 minutos e 42 segundos. E nesse ponto eu preciso explicar que o Charles começou a ter dificuldades para bater o peso, e isso abala tudo, principalmente o psicológico do lutador. Na oitava luta do Charles do Bronx no peso pena, foi onde ele começou a pegar os tops da categoria, e a sua luta foi no dia 22 de setembro contra o grandiosíssimo lutador Cub Swanson, que foi um nocaute, lutador do One Punch, e o Cub só precisou dar um bem colocado no Charles, e o Charles bateu já desistindo. Isso no UFC 152, Jones versus Belfort. A luta seguinte do Charles ocorreu no dia 6 de julho de 2013. Foi uma derrota contra Frank Edgar. Uma luta por decisão unânime. O Charles entregou uma big luta para o Frank Edgar, mas não deu para ele. O Charles até já foi em alguns podcasts falando que ele olhou nos olhos do Frank Edgar e viu que esse cara queria muito. E falou, essa luta vai ser uma guerra, e de fato foi uma guerra.
A 10ª luta do Charles do Bronx foi contra Andy Ogley no UFC Fight Night 36, Machida vs Mousasi, e foi uma vitória por finalização de triângulo. A próxima luta do Charles do Bronx foi uma vitória no UFC Fight Night 43. A luta foi entre Charles Oliveira versus Hatsu Ryoki e foi uma finalização por estrangulamento. Foi um lutaço, muito top essa luta. A 12ª luta do Charles do Bronx no UFC foi contra Jeremy Stamps por decisão unânime. Foi uma vitória dele no Ultimate Fighter 20 Finale, no dia 12 de dezembro de 2014. Porém, essa luta ele não conseguiu bater o peso novamente, ele perdeu parte de sua bolsa. A 13ª luta do Charles foi uma vitória contra Nick Lentz, onde ele teve sua revanche e entregou uma luta mais dura e conseguiu finalizá-lo com uma guilhotina. Isso no UFC Fight Night 67. A 14ª luta do Charles do Bronx foi uma derrota muito dolorosa contra Max Holloway. A luta onde o Charles já deu declarações em podcast que ele quase ficou paraplégico, pois ele sentiu muitas dores no pescoço e ele não sabia o que era, tratou com analgésico e quando chegou na luta, do decorrer dela, ele começou a sentir ao lado esquerdo dele totalmente paralisado. Isso no dia 23 de 8 de 2015, onde foi a primeira vez onde ele encabeçou um card, que foi no UFC Fight Night 74, Max Holloway vs Charles Oliveira. A 15ª luta do Charles foi uma vitória contra Myles Jury, que foi uma finalização por guilhotina. E essa vitória aconteceu no UFC On Fox 17 dos Anjos vs Cerrone 2, no dia 19 de dezembro de 2015. E essa vitória manteve a 7ª posição no ranking, mas a alegria foi curta porque foi a terceira falha de balança do Charles no peso pena. A 17ª luta do Charles foi uma luta muito amarga, que foi a luta entre Charles do Bronx versus Anthony Pettis, onde ele foi dominado os primeiros 2 rounds e foi finalizado no final do terceiro, e foi uma luta muito difícil para o Charles. E ela aconteceu no dia 27 de 8 de 2016. A 18ª luta do Charles do Bronx aconteceu no UFC Fight Night 98 dos Anjos vs Ferguson, no dia 5 de novembro de 2016, contra Ricardo Lamas. Nessa luta ele não bateu o peso pela 4ª vez e muito acima. Os dirigentes do UFC já estavam cogitando tomar uma atitude com o atleta, pois ele passou dos limites da categoria acima do peso leve. E vem daqui a fama de fraco e desistente, de não aguentar lutar em grandes públicos, fama que perseguiu por muito tempo no UFC. Mesmo sendo campeão dos leves, sempre viu um adversário jogar isso na cara do Charles. Praticamente ele foi expulso dos penas. Então, começando uma nova jornada, Charles do Bronx teve que partir para o peso leve. E na sua primeira luta no peso leve, sendo a sua 19ª no UFC, ele encarou Will Brooks e venceu ele por finalização no primeiro round, isso no UFC 210 Cormier vs Johnson 2, no dia 8 de abril de 2017, no primeiro round, aos 2 minutos e 30 segundos. Essa vitória parecia que o Charles tinha se levantado e voado igual um foguete, só que parecia apenas, pois na luta seguinte foi a fatídica derrota do Charles do Bronx, que foi a última contra Paul Felder, no UFC 218 Holloway vs Aldo 2, no dia 2 de dezembro de 2017. Charles cansou de tanto fazer força tentando impor seu jiu-jitsu, e aqui o negócio ficou doido, pois Charles desistiu na primeira cotovelada de Paul Felder, que hoje é comentarista do UFC. Paul não viu e continuou dando tijolada na cara, e quando o árbitro parou, a cara do Charles já demonstrava que não estava legal as coisas. E mais uma vez os oponentes, a crítica especializada e muitos brasileiros começaram a falar que Charles era desistente, pouco queixo, fraco e etc. Eu acredito que isso foi como cair de cabeça no poço. Do Bronx precisou sentar e se autoavaliar. Para quem não entende, luta não é só fechar a mão e dar na cara do outro. Existe uma batalha psicológica atrás de tudo. E nesse momento, Charles ignorou tudo de ruim e decretou sua reescalada rumo ao topo. Desde então, Paul Felder, em dezembro de 2017 até o presente momento, em 2022, é o último que conseguiu vencer Charles do Bronx. Charles, que muitas vezes ficou com medo, pois todo mundo sabe que com 3 derrotas já arma o sinal amarelo para uma possível demissão. Essa luta aí, em várias declarações que o Charles já deu, foi um ponto de virada dele, onde ele parou e pensou, preciso melhorar.
eu vou melhorar. E se a minha equipe não quer me ajudar a melhorar agora, eu vou procurar outro lugar para treinar, pois eu sei que o que eu quero. E o que eu quero não é isso aí. A sua 21ª luta foi contra o veterano Clay Guida no UFC 225, Whittaker vs Romero 2, no dia 9 de junho de 2018. Ele venceu no primeiro round aos 2 minutos e 18, sem muita dificuldade. Charles finaliza Clay e se iguala ao recorde de Royce Gracie como o maior finalizador do UFC. Como ele comemorou essa luta? A sua 22ª luta foi contra Christos Jacos, por finalização, estrangulamento, no UFC Fight Night 137, Santos vs Anders, no dia 22 de setembro de 2018, no segundo round. Nessa luta foi um duelo histórico, pois Charles encaixou o Mata-Leão e bate o recorde de Royce Gracie como o maior finalizador da história do Ultimate. A sua 13ª vitória aconteceu no dia 15 de dezembro de 2018, no UFC Fox 31, contra Jim Miller. Essa luta foi uma vingança de finalizar o seu primeiro algoz muito rápido e muito efetivo, no primeiro round com 1 minuto e 15 segundos. A sua 14ª luta no UFC foi contra David Taymur, no UFC Fight Night 144, Assunção vs Moraes 2, no dia 2 de fevereiro de 2019. Essa luta é incrível, vale muito a pena assistir, pois foi um lutaço. A sua 25ª luta aconteceu no dia 18 de 5 de 2019, no UFC Fight Night 152, dos Anjos vs Lee. Foi contra Nick Lentz, e nessa luta foi a trilogia com um nocautaço. A 26ª luta do Charles do Bronx foi contra Jared Gordon no dia 16 de novembro de 2019, que foi no UFC Fight Night 164, Blachowicz vs Jacaré, no primeiro round a 1 minuto e 26 segundos. Essa vitória foi ótima, porém era mais um desranqueado, pois a galera do ranking corria ou não tinha interesse em Oliveira. Depois de tanto bater o pé, um cara da elite aceitou matar esse paralelepípedo com casca de abacaxi lavado com cerol nos peitos, chamado Charles do Bronx. E esse cara foi o Kevin Lee. E isso aconteceu no UFC Fight Night 170, Lee vs Oliveira. Eu lembro dessa luta, foi um lutaço, cara. Charles do Bronx deu uma aula, lutou muito bem em pé, levou o Kevin Lee, que é um wrestler All-América, pro chão e mostrou um altíssimo nível de jiu-jitsu que todo mundo ficou até assustado. Ele não era aquele cara desistente? Como é que ele consegue fazer isso com o 8º do ranking? Pois é, Charles do Bronx começou a mostrar que ele era o cara. O 8º do ranking, muito corajoso, perdeu e foi uma luta incrível. Foi a primeira luta a portas fechadas por causa da pandemia, e essa luta catapultou para a 7ª posição do ranking. Só que aconteceu uma questão muito triste no esporte. Com a morte do pai do Khabib por causa da doença maligna da pandemia de 2020, onde os rivais mandaram mensagens de consolo e paz para o atual campeão e os inimigos se calaram, pois se não pode falar nada de bom, o silêncio é a melhor solução. Charles precisava de bater alguém de nome da elite para se candidatar ao título, pois Khabib se aposentou quando finalizou seu amigo Just Gate. E eu assisti essa luta e fiquei com muita vontade de chorar, pois eu via no olhar do Khabib a tristeza de não ter mais o pai que era o seu mentor, seu amigo, sua referência. Na época, Charles até fez declarações solidárias ao Khabib e desejou a ele paz, pois a perda o deixou em turbulência, e nessas horas paz é necessário. Porém, do outro lado do planeta, se coçando para voltar a lutar depois de ter tomado uma surra brutal, Tony Ferguson, que não nega a luta, aceitou ser essa escada para o Charles. Eu até fiz um vídeo falando da doença mental que o Tony Ferguson adquiriu após tantos embates violentos. Então, no dia 12 de dezembro de 2020, a portas fechadas no UFC 256, Figueiredo vs Moreno, Charles do Bronx vence por decisão unânime, pois ele dominou o Tony Ferguson. Essa luta foi linda, e o que mais me chamou a atenção foi como o Ferguson é de borracha, pois o Charles dobrou o braço dele quase 20 graus para trás e o Ferguson não bateu e nem quebrou. Esse é um verdadeiro homem de borracha. Depois disso, ele virou top 3 e foi convocado para disputar o cinturão.
Muita alegria, pois depois de 11 anos e 28 lutas ele conseguiu disputar o cinturão. E eu quero fazer um adendo para vocês sobre essa luta. Contratado pelo UFC do Bellator a peso de ouro, Michael Chandler veio com uma aura de monstro do Bellator vindo para o UFC, tanto que foi convocado para ficar como reserva do Justin Gaethje ou do Khabib Nurmagomedov, caso um dos dois não conseguisse entrar para fazer a disputa de cinturão. Ele já chegou na cara do título. E na luta dele, ele nocauteou Dan Hooker, que só ficou girando pro lado e já ficou fazendo festa, desafiando o McGregor, falando que você é o próximo rei da divisão, que ele veio poder fazer história, aquela coisa toda. Só que ele também não tinha culpa da enrolação que aconteceu no UFC no peso leve, pois o Khabib ficou numa questão, né, particular dele, pois a perda do pai dele, mais a promessa que ele tinha feito pro pai dele, a promessa que ele fez pra mãe dele, ele desistiu e ficou naquela enrolação e de repente, o que aconteceu? Casaram a luta entre Charles do Bronx versus Michael Chandler. E foi engraçado que nessa luta Chandler achou que iria ter uma tentativa de assassinato televisionada, pois Charles não iria fazer nada. Eu assisti ao vivo essa luta e gritei muito, mais do que Copa do Mundo, pois essa vitória não é a vitória do Charles, e sim para todos nós que viemos de favela. Tivemos que lutar muito por algo, a chegar em lugares que muitos dizem que a gente não merece. Essa vitória me motivou a dar um grau nesse canal e lutar pelos meus sonhos. Foi lindo tudo, mas o que vinha pela frente era foda. Charles tinha o título, mas não a aprovação do público americano, e 90% dos atletas do UFC assumidamente o viam como um Zé Ninguém que ostentava o título que não era dele. O rei sem coroa era Poirier. Poirier, que havia sido o primeiro a nocautear Conor McGregor no MMA, estava numa sequência avassaladora no UFC e só tinha sido parado por aquele que para muitos é o maior leve de todos os tempos, Khabib Nurmagomedov. Poirier preferiu o dinheiro de Conor do que o título do UFC. Ele logo pensou, o título eu pego depois. Mas não sabia que mesmo sendo um boxer alinhado, que bate pesado, faixa preta, blá 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 blá, o que esperava no dia 11 de dezembro de 2021 mudaria sua história. Ele acabou mochilado e estrangulado pelo Charles em uma luta emocionante que eu fiz o review dela aqui no canal. Foi uma super luta, com Charles mostrando que não tem o nível de boxe do Dustin, porém é mais inteligente que ele com o boxe. E eu vou te explicar o porquê. Pois seu boxe é uma ferramenta para a especialidade da casa. Usou a trocação para encurtar e se posicionar nas costas, o resto vocês já sabem. Sem cinturão e com uma mochila de presente de Natal, Poirier não arrumou foi a nada. O cinturão do UFC para ele só comprando na Shopee. Isso no UFC 269, Poirier versus Oliveira, no dia 11 de dezembro de 2021. E na sua última luta, Charles do Bronx encarou Justin Gaethje no UFC 274, Oliveira versus Gaethje. Isso no dia 7/5 de 2022, no primeiro round aos 3 minutos e 22 segundos. Mas havia um enredo nessa luta, pois Justin era um dos poucos que ainda fazia coro dizendo que Charles era sortudo e não contundente. E fez um trash talk absurdo desvalorizando o campeão brasileiro, dizendo que no topo haviam caras mais gabaritados do que ele, dizendo que seria fácil vencer ele, e quando questionado sobre o poder do chão do Charles, Gaethje sempre dizia que ele era fraco, mesmo ignorando que Charles tinha infinitamente mais vitórias por finalização do que Khabib, que era considerado por muitos o maior leve de todos os tempos do Ultimate, sendo que hoje já há dúvidas entre Khabib e Charles. Essa luta foi incrível, pois Charles não negou trocar com Gaethje, que deitou 2 vezes, mas não quis para o ground and pound com Charles, pois sabia que Charles no chão é mais temido do que em pé. Quando ele provou a mão do jiu-jiteiro, seu nariz quebrou automaticamente. Eu quero fazer uma aspas sobre isso. Eu não sei porque muitos acreditam que lutador de jiu-jitsu não tem poder de fogo nas mãos. Galera, nós estamos em 2022, sai de 1970, vem pra 22. Hoje em dia, ninguém mais segura a unanimidade nas mãos. A evolução tá aí pra quem busca. Com uma excelente vitória e o mundo todo olhando, Charles deixou claro que o problema da divisão é ele e que tem interesse em enfrentar Conor McGregor e vingar José Aldo e vingar o Brasil. Só que o UFC tinha um plano primeiro para ele. E estamos aguardando em outubro a luta contra Islam Makhachev. Você que vem do futuro, comenta aqui embaixo quem venceu essa luta. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Considere se tornar-se parte desse canal se inscrevendo. Vou deixar aqui na tela alguns vídeos que eu quero te mostrar, beleza? Muito obrigado por tudo, valeu, até mais.